Gente, eu vou colocar essa música pelo menos mais uma vez, tá bom? Dá uma lavagem cerebral aí na cabeça da gente. Convido você a fazer dela sua oração de verdade. Como essa música fala comigo, ela nunca para de falar já há muito tempo. Por isso que eu fico insistindo em colocar ela aqui. E Deus possa falar com vocês. Essa coisa do voltar para casa, do me leva para casa, do morada, do permanecer em mim, eu permanecerei em vós, etc. É tudo que esses capítulos de João aí, últimos capítulos que a gente tem meditado desde o início do ano, é tudo o que esses textos falam. E a gente vai possivelmente entrar hoje na parte final, onde Jesus faz a oração, a última oração, e vamos ver como essas coisas continuam fortes, tá? Que a gente possa ter um tempo de qualidade aí. Esse tempo de qualidade com Deus começa agora, justamente enquanto a gente ouve essa música e faz dela de verdade a nossa oração, tá bom? A gente é essa porcaria desse ingrato aí que o autor está cantando, né? Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu. Ah, não, mas essa música aí é pra desviado, eu não tô desviado, não. A gente não sabe nada, a gente não tem ideia do que é esse lugar que é a presença de Deus, a gente não tem ideia do que é verdadeiramente a morada de Deus. A gente não tem ideia do que é de fato esse lugar que a gente perdeu lá no Éden. Esse lugar para onde Deus está chamando a gente, já fez tudo o que tinha que fazer para que o caminho fosse aberto, o acesso fosse liberado. A gente não tem ideia. A verdade é que nós estamos desviados, sim. Por mais que a gente queira negar, a gente está desviado. O quanto a gente está desviado, a gente pode até conversar e pode discutir. Mas Paulo, que é Paulo, ele reconhece isso em relação a ele. Necessariamente, em alguma medida, e em todas as áreas da vida da gente, a gente está desviado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Por que eu estou lendo isso aqui e resolvi ler isso aqui antes da gente entrar? Enquanto a gente negar para a gente que a gente está desviado, a gente vai continuar desviado e vai ficar mais desviado ainda. É o famoso negacionismo que tanto se fala hoje em dia. Enquanto a gente insistir que essa música é para desviado, que esse texto é para desviado, eu não estou desviado, eu só estou frio, eu só assim, não estou perfeito ainda, não, estou desviado. Tem muitas áreas da minha vida que continuam desviadas. Aliás, todas as áreas da minha vida, em alguma medida, continuam desviadas. E, portanto, se ainda não está 100%, ainda está desviada. Ou está na vontade de Deus 100% ou não está. Enquanto eu reconheço que não está, eu vou buscar. Quando eu acho que já está, eu paro de buscar. E quando eu paro de buscar, eu fico morno e depois eu congelo. Romanos capítulo 7, versículo 14, Paulo reconhece: porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Qual a consequência disso? Ele diz no versículo 15: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso me entrego a praticar. O que eu quero, eu não pratico. O que eu detesto, eu me entrego a praticar.
O que eu quero, eu não pratico. O que eu detesto, isso eu me entrego a praticar. Ora, se eu faço o que eu não desejo, versículo 16, eu tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Quem está falando isso é Paulo. Sabe, São Paulo, Santo Paulo, é ele que está falando isso aqui. E ele não está falando isso aqui antes dele se converter, ele está falando depois dele se converter. Paulo era e foi e continua eternamente sendo o gigante que ele foi e é exatamente porque ele não foi negacionista. Ele não negou o pecado que existia nele, que habitava ele, que controlava ele. Ele não parou de esmurrar o próprio corpo, negando que o pecado continuava dominando sobre ele. Porque em alguma medida, e certamente no caso de Paulo, uma medida muito menor do que no nosso caso, em alguma medida ele continuava desviado, em alguma medida o pecado continuava dominando, em alguma medida ele ainda continuava não morando, não habitando esse lugar que Deus predestinou a gente para habitar, e tendo dado errado, entre aspas, ele move céu, move terra, ele entrega o filho, ele se sacrifica para garantir que quem quiser possa voltar para esse lugar. Versículo 18 ele diz: porque eu sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum. Quem está falando isso é Paulo. Se fosse eu, vocês iam falar: eu sei, ué, mas não precisa falar isso. Eu sei que não reside bem em você. Mas é Paulo que está falando isso. É o Santo Paulo, é o São Paulo. Ele nem disse: eu tenho em mim mais mal do que bem. Ele diz: eu estou meio a meio. Eu tenho o bem que está em mim, mas eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver. Não, ele diz: porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Ele não se enganou. Não, eu fui transformado, eu sou outra pessoa, conversa, a minha carne é toda mal. Continua sendo aquela propensão completa para o mal de Gênesis capítulo 6. Que fez o mal se disseminar de jeito que Deus olhasse e dissesse: ai, me arrependo de ter feito o ser humano. Paulo não negou que esse bicho continuasse ainda dominando ele, a ponto de não residir bem algum. Porquanto, o desejar o bem está presente no meu coração. Ele não nega esse impulso do Espírito, a inspiração do Espírito. Ele diz: mas eu não consigo realizá-lo. Não sou eu, o M, que está dizendo, porque se fosse eu, vocês diriam: eu sei, M, eu vejo que você não consegue realizar o bem. Mas quem está falando é Paulo, é o Santo Paulo que está dizendo. Ele diz: eu não consigo realizá-lo. Ele está sendo um falso modesto? Não, ele só não está sendo negacionista. Porque ele sabe que nas áreas em que ele mais conseguiu chegar perto do bem, e quanto mais ele chegava perto da prática do bem, da vontade de Deus, mais ele percebia o quão distante ele estava. E não negacionista que era, e desejoso de cumprir a vontade de Deus, ele focava no que faltava e não no que já tinha alcançado. Para dizer: eu continuo dominado pelo mal, pelo pecado, e o bem não habita em mim, porque se for apenas parte, então ainda não é. Versículo 19: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Negacionista eu não sou. Por isso eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque eu não fui idiota de negar a verdade. Eu não aceitei a mentira do diabo de que agora eu sou gente boa,
de que agora eu sou de Deus, agora eu dou lá minhas pecadinhas, quem é que não peca? Afinal, eu não sou Jesus, né? Santo só teve um, não, ele não caiu nessa conversinha. Eu sou de Deus, mas eu não sou esse quadradão da religião, imagina. Eu, eu sou aquele crente diferente que as pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, nem parece, quando descobre que eu sou crente. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que sim reside em mim. Paulo, Santo Paulo, São Paulo, eu não vou negar isso, porque no dia que eu negar isso, isso me consome. No dia que eu negar isso, eu paro de lutar contra isso. No dia que eu parar de lutar contra isso, isso me domina. Eu perco a minha fé, eu perco a minha vida com Deus. Eu anulo em mim a preciosidade do sacrifício de Jesus. Eu nego para mim a comunhão que nada, absolutamente nada pode romper. Mas eu nego ela para mim. Nada no universo tem poder de me separar de Deus, mas eu posso dizer não para Deus do mesmo jeito que Adão fez. Eu posso dizer não. Se eu continuar negando o pecado que reside sim em mim, porque eu não sou melhor do que Paulo, eu tenho que parar de ser idiota, de achar que sou. Assim descubro que essa lei em minha própria carne, descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei do Senhor. Lá no fundo, quando eu faço a vontade de Deus, eu me imagino fazendo 100% a vontade. Nossa, que prazer, cara. Isso é o melhor dos mundos, velho. Não tem coisa melhor do que isso. Ou quando aqui e acolá eu consigo realizar um pouco dessa vontade. Contudo, versículo 23, vejo uma outra lei agindo nos meus membros, os membros do meu corpo. Eu vejo uma outra lei, eu não vou negar. O fato de existir essa outra lei não nega a graça, não nega o poder de Deus, não nega que o Espírito Santo está em mim, não nega que eu sou cristão, não nega que eu sou de Deus, só confirma. Porque somente o Espírito Santo de Deus é quem nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. É só Ele quem nos conscientiza de que existe essa lei agindo dentro da gente. É só Ele que nos conscientiza do mal que habita a gente. O fato de eu reconhecer que existe uma lei agindo nos meus membros que contraria a vontade de Deus, que guerreia contra a vontade de Deus e que guerreia contra mim, não nega a presença do Espírito Santo de Deus, mas pelo contrário, a confirma. O que nega a presença de Deus é a gente insistir em negar a presença do mal, é em negar esse ímpeto que continua, essa propensão que continua para realizar o mal, esse prazer que continua em realizar e em perseguir o mal, em contrariar a vontade de Deus. Vejo, eu não sou negacionista, versículo 23, contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão. Eu sei o que é o certo, eu sei o que é o bom, eu sei qual é a vontade de Deus, a minha razão sabe, mas tem uma lei que guerreia, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Em todos, quem diz é Paulo. Não tem uma única área, um único membro em que eu já tenha completamente terminado e vencido essa guerra. Deus já venceu, Cristo já venceu, como a gente tem visto. Jesus disse, vocês vão ter aflições, vocês vão ter essas guerras, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus venceu. E esse bom ânimo é a certeza de que nele nós já vencemos, mas a batalha aqui continua. É só porque a gente já sabe o final do livro, a gente já sabe o final do filme, a gente já sabe como termina a história. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que continuar guerreando, porque o mal não vai parar.
esse mal que habita a gente não vai parar. Miserável homem que sou, versículo 24. Não é o Emer, não sou eu quem está falando, é Paulo. O apóstolo Paulo, Santo Paulo está dizendo: miserável ser humano que eu sou. E quando ele reconhece a miserabilidade dele, ele não nega a graça de Deus. Ele não nega a misericórdia de Deus, pelo contrário, ele as ressalta, ele as evidencia, até porque só o Espírito Santo de Deus pode jogar uma luz na gente, meter um espelho na nossa frente, para a gente ver como a gente de fato é, e não como o diabo está mentindo e a carne nossa está mentindo e dizendo que a gente é. Quem me libertará do corpo desta morte? Eu preciso ser liberto, Paulo está dizendo. Eu preciso me converter, Paulo, Santo Paulo está dizendo, mas eu não, eu imagino, eu não preciso me converter, eu já sou convertido. Quem me libertará desse corpo de morte? Corpo de morte, Santo Paulo. Ah, Deus, obrigado, porque o Senhor não negou essas verdades na tua escritura, essas fragilidades de gigantes como esse, de homens de Deus como esse, Pai. E o Senhor não escondeu isso da gente, e o orgulho não teve lugar na vida dessas pessoas para que elas colocassem isso nessas cartas para a gente. Ajuda a gente a criar vergonha na cara, enxergar a gente como a gente é, não para viver mal. Porque, Senhor, não existe isso. Mas para ter a consciência da luta, porque o mesmo Espírito que nos dá a consciência do pecado é o Espírito que nos dá a consciência de que já vencemos, e que basta continuar na luta e na batalha, basta não retroceder, basta não negarmos o pecado que habita em nós, apenas o rejeitarmos, mas não negarmos que ele existe. Dizemos não e nos arrependemos cada vez que voltarmos em alguma medida, por mínima que pareça. Voltarmos a não realizar a tua vontade. Versículo 25, graças a Deus. Quem me livrará? Versículo 24, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Ah, eu amo a cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a obra de Cristo na cruz, porque é ela quem nos livra desse corpo de morte. É a obra de Jesus na cruz, que na verdade foi realizada antes da fundação do mundo. É o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus. Por isso a resposta do quem me libertará é: obrigado, Jesus. Quando ele pensa que me libertará do auge do desespero de quem ama a vontade de Deus, mas não consegue realizá-la. O desespero mortal, ele diz: quem me libertará desse corpo de morte? Ele nem esboça a resposta, porque a verdade inunda o ser dele e ele apenas agradece pelo libertador. Ele no versículo 25, ele não diz: eis que eu passo agora a mostrar quem é que nos livra desse corpo de morte. Não, essa verdade inunda ele de tal forma que ele nem a explana, ele apenas glorifica a Deus pelo fato de Jesus. Ele não fala: eis que passo a vos mostrar agora o caminho da liberdade. Deixa eu contar uma história para vocês. Jesus veio, morreu, nasceu, etc. Me lavrou, me perdoou. Ele nem explana. A gente pensa que a partir daqui ele vai agora, ele foi uma introdução para uma explanação para ele pregar aqui sobre Jesus, sobre o sacrifício, sobre a cruz, mas não. Quando você vai para esse lugar aqui, onde você reconhece o seu corpo de morte, que você está desesperado, quem me libertará? É o grito de quem sabe que ninguém me ouve para você. Que acabou, que não tem mais para você.
Eu passei, como vocês sabem, eu passei por uma síndrome do pânico recentemente. É mais ou menos aquele lugar, né? É uma permissão que o Espírito Santo nos dá de sentirmos a ausência dele num nível que você está encarando a morte de cara, que é a ausência de Deus. E você grita, sua alma grita, seu espírito grita. Esse grito do quem me libertará? Você sabe que existe, mas não está. Você naquele momento você está sentindo a ausência. Quem me libertará? E ele não explana, ele não ensina, ele apenas agradece, glorifica a Deus pelo fato de Jesus. Por quê? Porque essa verdade inundou o ser dele. Jesus disse que a Bíblia promete que Deus salvará, ele se revelará a todo aquele que o invocar. Todos os que invocarem o nome do Senhor será salvo. Essa pergunta de Paulo aqui é uma pergunta, esse clamor é um clamor de quem sabe quem o liberta. Em certo sentido, é retórica o clamor dele. Não é retórico no sentido de que é apenas um discurso, de que não. É retórico no sentido de que ele sabia a resposta. Então ele estava clamando a esse que único que podia livrá-lo. Quando ele disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele certamente, se não estivesse com as mãos e os olhos elevados aos céus, eu tenho certeza que o seu coração estava completamente elevado, voltado e mirado para o trono da graça. E essa pergunta, quem me livrará, soou justamente como um invocar no nome do Senhor. E de imediato Deus se revela e o salva. No versículo 25, então ele só tem a agradecer e diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus. Ora, mas com a carne, a lei do pecado. Olha que coisa extraordinária o fechamento desse capítulo 7. Deixa eu ler o início aqui do 8 para fazer essa conclusão. Capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, quando ele diz portanto, significa que ele ainda está no mesmo assunto, embora aqui para a gente é dividido então em capítulos. Portanto, ele está dizendo, eu não mudei de assunto. Portanto, tendo isso em conta... Sim? Sim, Nezita. Sim, Nezita. Eu não estou conseguindo entender direito o que você está falando e orando por causa do som. Tá, deixa eu tirar aqui. O som está muito alto. Melhorou aí, Nezita? Melhorou. Tá. Obrigado, viu, Nezita? Nada. Então, capítulo 8, aqui, versículo 1. Então, portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, então, que não mudou, a realidade não mudou. Não é que Paulo voltou aqui depois de um ano. Era só um minutinho, deixa eu pegar um negócio aqui. Não é que Paulo voltou depois de um ano e falou assim, minha vida mudou, agora eu sou santo, agora aquela lei que dominava sobre mim já não domina mais, a realidade minha agora é outra. Eu já me converti, agora eu sou santo, não existe mais o pecado, não sou mais dominado pela carne. Não. É a mesma situação, o mesmo contexto, está logo no segundo seguinte, no minuto seguinte. E ele conclui, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que essa consciência traz, quando você está consciente do pecado, de que o pecado continua te dominando, e você diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Você clama a Jesus,
Ele não vem para dizer, imagina, Paulo, pô, tu é 10, Paulo, deixa eu te falar, não é nada disso não, cara. Tu é o melhor que eu tenho aí. Não tem nenhum igual a você. Para com isso. Muda o seu discurso, muda a sua fala. Você está me negando, não. Continua a mesma coisa. Veja que o final do capítulo, do versículo 25, quando ele diz graças a Deus por Jesus, ele diz é desse modo, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Ou seja, mesmo da consciência, depois da consciência sobre Jesus, a realidade é a mesma, porque ele continua focado no fato de que ele tem muita coisa para vencer, muito pecado para negar, muito impulso da carne para fazer morrer. Mas ele tem a consciência, versículo 8, portanto, é por causa de Jesus, por causa desse sacrifício de Jesus, o portanto, em razão disso, agora não há nenhuma condenação para mim, para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, mas eu ainda não virei um santinho. Não tem condenação porque cada um desses males praticados em razão do pecado me dominar estão sobre Jesus. Por isso, graças a Deus por Jesus. Mas o meu desespero, o meu ódio pelo pecado, o meu incômodo na minha essência, no mais profundo do meu ser, por cada pecado cometido, não comparado com os pecados que as pessoas estão cometendo para eu me jactar e dizer, eu peco muito menos ou com muito menos intensidade, ou eu me lambuzo muito menos do que esses outros aqui, mas porque eu olho para Cristo, que é o meu referencial, e sempre que eu tenho Cristo como meu referencial, o varão perfeito, quando eu tenho Ele como meu padrão, que é o caso de Paulo, expressamente ele disse isso, eu sempre vou ter essa consciência de que o pecado continua dominando sobre mim. Porque eu não fico olhando para o que eu já caminhei e já conquistei, mas eu olho, porque eu continuo com esse espírito que me conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, eu olho para o que está faltando. E o que está faltando me incomoda. O que está faltando me incomoda mais do que ontem, quando estava faltando mais. Porque quanto mais perto de Jesus eu chego, quanto mais perto desse padrão eu chego, mais os meus olhos se abrem, mais eu me sou tomado de consciência sobre as consequências do pecado, sobre o terror que é o pecado, sobre o terror que é esse fato do afastamento de Deus, do que isso gera em Deus, daquela sensação de capítulo 6 de Gênesis, que isso pesou profundamente no coração de Deus, esse fato de que o mal, todos os pensamentos do ser humano eram contínua e integralmente, absolutamente para o mal. Isso pesou no coração de Deus e continua pesando quando Ele olha para o meu coração, quando Ele olha para a minha mente, quando Ele olha para as minhas atitudes, para o que eu pratico, porque eu deixei de praticar, isso pesa no coração de Deus. E ao sentir pelo Espírito Santo o quanto isso pesa no coração de Deus, esse peso me dói. Não é porque eu tenho medo do inferno enquanto um lugar de fogo, de chicotadas, de caras feias, de tridente. Não, é porque eu não quero entristecer quem eu amo. E menos ainda ficar longe de quem eu amo. E essa porcaria entristece quem eu amo, quem eu cada vez mais amo. E tem o poder de tanto entristecer quem eu amo, tem o poder de me afastar de quem eu amo. Mas eu me lembro então, mas não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou seguir minha luta com a certeza de que sou mais do que vitorioso. Eu vou continuar não negando o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é graças a Jesus Cristo que não há condenação para mim. Nem pelo pecado que eu cometi ontem, nem pelo que eu estou cometendo agora,
e nem pelo pecado que eu vou cometer daqui a 2 minutos. E é graças a esse sacrifício de Jesus que abriu, que fez rasgar o véu que simbolizava a separação entre nós e Deus. É graças a ele que o Espírito Santo nos é hoje disponibilizado. E é ele quem tanto nos conscientiza do que é certo e errado, do que agrada e não agrada a Deus, do que eu devo e não devo fazer, como ele também me capacita, ele me dá a força necessária, o poder necessário, lá de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. É verdade que existe uma força, um poder na carne de vocês que domina de vocês, de maneira que vocês não sejam capazes de realizar o bem, de realizar a vontade de Deus? Sim, é verdade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí sim vocês vão ser minhas testemunhas. Aí sim vocês vão conseguir agir de acordo com o que o Espírito deseja que vocês ajam. De acordo com a vontade sempre boa, agradável e perfeita de vontade de Deus. Aí sim vocês vão ser capazes de, paulatinamente, mas compromissadamente, irem negando essa vontade da carne. Esse gigante que habita a gente, ele vai cedendo. Aconteceu com Paulo. Não é que não aconteceu isso com ele que ele diz, é que ele se recusou a focar nisso. Ele diz: qual a utilidade de eu focar no que eu já avancei? Não, eu vou focar no que eu não avancei. Mas isso contraria toda a lógica, tudo o que a gente vê de autoajuda disso. Não, mas o evangelho é assim mesmo, o evangelho é loucura. Paulo diz isso, ele fala: o que eu já alcancei eu considero como se não tivesse alcançado. Por quê? Porque eu tenho muito para frente, eu tenho muito a avançar. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Tudo bem que a gente vê isso só no contexto do que eu deixo para trás o que fica, diz das coisas que me atormentam, do pecado, dos meus erros. Sim, também. Mas ele deixa tudo que fica para trás. E dentro do que fica para trás, fica as conquistas também. O quanto ele já evoluiu também, o quanto ele já cresceu também, mas ele deixa isso para trás. Paulo não se acomoda com o fato de já ter alcançado, já ter avançado, já ter virado ali um referencial, já ser virado um apóstolo ali para os gentios. Não, ele não se acomoda com isso. Ele isso passou, isso já foi conquista, mas quando eu olho para frente, eu olho para o que está diante de mim e eu vejo o quanto eu tenho que realizar, porque o meu referencial é Cristo, o meu referencial nunca foi aquele Saulo que estava perseguindo cristãos e matando cristãos e consentindo que se matasse cristãos. Se o meu referencial fosse aquele Saulo, eu parava e ia dizer graças a Deus por mim, no versículo 25. Mas o meu referencial nunca foi Paulo, meu referencial é Jesus. Então, mesmo tendo avançado anos-luz comparado com um monte de gente, eu esqueço do que está para trás de mim, inclusive das conquistas, e continuo olhando para o alvo, para o meu referencial, para o que está diante de mim, que é Jesus, o meu padrão. E quando eu continuo olhando para ele, eu continuo dizendo: miserável homem que sou. Mesmo podendo dizer para Timóteo: ei, Timóteo, vem cá, me segue, cara. Olha para mim, me imita, faz o que eu estou fazendo. Você ainda está aí, Paulo, Timóteo, há uns passinhos atrás. Eu já conquistei, já avancei do lugar que você está aí. Então, olha para mim e do jeito que eu fiz e faço, você vem e faz. Porque o meu referencial é Cristo, eu estou seguindo ele. Se tu me seguir, vai bater direitinho. Isso eu te asseguro. Então, Paulo não nega que já tenha feito conquistas. Não é disso que se trata. Não é de ficar patinando e nunca sair do lugar e dizer graças a Deus porque eu não preciso parar de pecar. Porque Paulo, no capítulo 7, disse que ele também era um miserável que só praticava o mal. É porque ele está olhando para frente. Ele não está olhando o quanto ele já avançou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Inclusive do quanto eu já avancei.
E olhando para frente, para as que estão diante de mim, o que está diante de mim é o meu alvo, é Cristo o meu referencial. O varão perfeito, a estatura que eu quero atingir, que eu busco atingir. Eu olho para ele e só me vem uma coisa na minha mente: miserável homem que sou. Mas junto com essa consciência do miserável homem que sou, para que esse corpo dessa morte não me sucumba, me vem a consciência do graças a Deus, a consciência do sacrifício de Jesus. Graças a quem, por intermédio de quem, por meio de quem, não há condenação para mim. Eu avanço mais um pouco hoje, avanço mais um pouco amanhã, em outra área depois de amanhã, na mesma área na quarta-feira em uma intensidade maior. Estou sempre avançando, sempre consciente do quão miserável eu sou, mas ao mesmo tempo consciente de que não há condenação para mim, porque eu estou no caminho. Os meus pecados, que fazem de mim esse homem miserável, estão todos sobre Jesus, enquanto eu permanecer no caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou o caminho e quem ficar comigo até o final vai ganhar a vida. Não, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem estiver no caminho já está na vida. Não tem condenação para quem está no caminho. Já atingiu a vida. O negócio é só não sair. É por isso que Jesus diz nesses textos que a gente está vendo em João, ele diz: permaneçam em mim, permaneçam em mim. O negócio é não sair. Quem não sair de mim já é vencedor. Você só não pode sair. Mas parte do não sair do caminho, que é Jesus, é parar de negar o pecado, no sentido de dizer que ele não existe, ou de que ele não tem a gravidade que ele tem, de que ele não é o que ele é, e de que ele não pode o que ele de fato pode. Jesus diz: não temam quem pode tirar apenas a vida de vocês, mas temam aquele que pode não só tirar a vida de vocês, mas lançar também a alma de vocês, com o corpo, com tudo no inferno. Só o pecado pode fazer isso. Então eu tenho que, em certo sentido, temer o pecado, sim. Eu tenho que ter essa consciência que Paulo tem aqui, que abala a estrutura da existência, a ponto de fazer a alma dele gritar e dizer: quem me libertará desse corpo de morte? O pecado, o nosso pecadinho, se a gente quer chamar assim, insiste em chamar assim, Paulo não chamou, e certamente o dele era menor do que o meu e o seu. Nos afasta de Deus. E a gente tem que encarar o pecado, olhar para ele, encarar ele, olhar para o pecado, olhar bem para a cara feia dele, como ele é, sem negar ele. E deixar que ele nos leve para esse lugar em que só nos resta uma coisa: clamar e gritar: quem vai me livrar? Como lá no Chapolin Colorado. Levar a gente para aquele lugar que diz: quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Só que aí a cena que aparece para a gente não é a do Chapolin Colorado, é a de Jesus na cruz, porém ressuscitado. O símbolo, a simbologia, a ideia dele na cruz. Encarar o pecado. Ué, como é que eu encaro o pecado? É ficar olhando para coisa errada? É ficar imaginando cenas erradas? É ficar me imaginando pecando? É assim que eu fico olhando e encarando o pecado para me gerar essa sensação? É eu ficar me imaginando traindo alguém, traindo a esposa, traindo o marido, traindo o amigo, é eu ficar bolando, imaginando mentiras, roubos, eu me dar bem com um monte de coisa, é eu focar nessas coisas e ver: ai, que coisa horrível, que coisa abjeta que é o pecado. É isso que vai me levar para esse lugar de miserável homem que sou? Não. Se eu ficar olhando para o pecado dessa forma, sobre essa ótica, por esse ângulo, eu vou cada vez me apaixonar mais por ele. E tanto menos a sensação de que ele é algo ruim eu vou ter. Então, como é que eu olho para o pecado?
para ter essa sensação de quem vai me libertar? É olhando sob a ótica inversa, porque o pecado é o não realizar a vontade de Deus. O pecado é o desvio da vontade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. O pecado é não realizar o fruto do Espírito, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então eu chego nesse lugar do quem me livrará, que bate esse desespero, não é quando eu estou olhando para o tanto que o pecado é feio e sujo, mas é quando eu estou olhando para Deus e o quanto Deus é lindo e puro. E eu foco em Deus. Como que numa cena. Só um segundinho que eu tive a impressão que alguém tinha entrado aqui. Como numa cena. Peraí, deixa eu ver se tem alguém esperando. Jari. Como numa cena em que você tem a parte inicial e você tem o pano de fundo. Né? A nossa visão ela acontece assim. Então o meu foco, pano de fundo, não, segundo plano, não necessariamente é de fundo. Né? O meu foco pode estar lá no fundo, mas a falta do foco aqui, o segundo plano pode estar até para cá. Então eu estou focando em Jesus, na beleza de Jesus, na pureza dele, na santidade dele, na beleza da sua pureza e santidade. É para isso que eu olho, é isso que eu contemplo, é isso que eu desejo. E é disso que eu não tiro o olho. Consequentemente e paralelamente e num plano, no segundo plano, com a imagem, portanto, ofuscada, me vem o meu pecado. Tudo que é contrário a esse lugar que eu quero chegar, a esse Cristo como o qual eu quero ser. Mas eu não olho para o pecado, eu não olho para o que eu ando fazendo de errado. Quando eu olhar para Cristo, o pecado vai vir à minha mente. O quanto falta para eu chegar vai me vir quando eu olho justamente para Jesus. Mas o meu foco não é o pecado que eu quero abandonar. O meu foco é como eu quero ser. O meu foco é imitar Jesus, é olhar para imitar não no sentido de apenas do estereótipo, né? Mas é de ser como ele é. O meu foco é ganhar e um olhar como o olhar de Jesus, um coração como o coração de Jesus. Esse é o meu foco. Essa é a maneira que eu digo que a gente tem que olhar para o pecado. Mas é sob essa ótica, enquanto o oposto daquilo que na verdade eu estou buscando. E aí sim, é esse tipo de olhar para o pecado que gera esse desespero que aconteceu aqui em Paulo e que nos leva a fazer esse grito. Quem me libertará desse pecado? E o Espírito Santo, mesmo que nos leva para esse lugar da consciência, de o quão longe de Deus esse pecado, essa visão periférica que eu estou tendo enquanto contemplo Jesus, perifericamente eu estou contemplando o meu pecado e eu vejo que ele me afasta de Deus, que é por causa dele que eu não me aproximo mais de Deus, que ele é essa barreira para eu chegar mais perto de Deus e da sua vontade, de eu parecer mais com ele, de eu testemunhar mais sobre ele. Esse mesmo Espírito que conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, que conscientiza nessa visão periférica do que contrasta com a vontade de Deus, contraria a vontade de Deus, é esse mesmo Espírito que me traz a tranquilidade para que eu não sucumba, que esse pecado está sobre Jesus, que não há condenação para mim, basta eu permanecer, como Jesus falou, tanto nesses textos que a gente viu. E aí eu vou voltar essa música aqui, só mais uma vez. A gente ia entrar hoje aqui no capítulo 17, mas a gente acabou realmente indo por outros rumos, né? Por águas não planejadas. E realmente acredito ter sido Deus. Quando justamente meditando agora no início dessa música, quando eu coloquei ela aqui para vocês, me veio essa sensação. Quantas vezes a gente pensa que esse tipo de música é para desviado, né?
É como se a gente não fosse desviado. E aí me ocorreu esse texto de Paulo, e que coisa extraordinária. Nós somos desviados sim, enquanto a gente não atingir 100% a vontade de Deus, de acordo com, Paulo, com Romanos capítulo 7, nós somos desviados e nós estamos perdidos e precisamos dessa consciência, né? E essa música, ela fala dessa, justamente, ela fala ela fala de alguém, ela fala desse Deus que está insistindo, que está dizendo vem. Ela fala desse Deus que lá no Éden, embora a expressão que a gente usa do ponto de vista de quem está observando, a expressão que a gente usa é que lá no Éden, então, a humanidade em Adão e Eva foi expulsa do Éden, expulsa da presença de Deus. Nós fomos, de fato, expulsos da presença de Deus. Mas a verdade é que essa expulsão aconteceu porque Deus respeitou a decisão do ser humano. Deus tinha falado, não coma, se você não comer, você continua aqui comigo, mas se você comer, você vai assumir sua vida, na verdade, morte, mas você vai chamar de vida, que é viver longe de mim. Quando o ser humano fez essa escolha, com dor no coração, Deus abriu a porta do Éden e disse, vai, está liberado. Não, mas fechou, pôs o anjo para proteger, para não voltar. Vocês fizeram a opção de vocês. Só que ele não deixou a porta fechada. Ele cortou na própria carne, literalmente, para poder essa porta ser aberta. É o que é simbolizado ali com aquele véu rasgado. É o que Jesus diz na despedida dele: eu não vou deixar vocês órfãos. Se ele diz não vou deixar vocês órfãos, ele está dizendo o quê? Vocês são órfãos, estão órfãos. Mas não vão ficar. Por algum tempo vocês vão ficar, mas depois vai deixar de dar. Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Morada, habitação, é o que essa música fala. Vou preparar habitação para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu volto e busco vocês. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Enquanto a gente tem fôlego durante essa vida, desde que a gente começa a se entender por gente, ter consciência, até o momento onde a gente perde a consciência, que não necessariamente é o momento que a gente para de respirar, porque você pode, antes de morrer, entrar em coma, e dependendo do coma, você nem ter a consciência, e etc. Então, durante todo o período que você tem consciência aqui na Terra, Deus está, como Apocalipse diz, capítulo 3, à porta, batendo, dizendo, deixa eu entrar. Do lado de cá, a fechadura já foi aberta. Do lado de cá, a tranca foi arrebentada. Mas eu não vou meter o pé na porta. Abre, deixa eu entrar. Deixa eu cear com você, deixa eu comer com você, deixa eu curtir a vida com você, trazer a verdadeira vida para você. Deixa eu habitar você, vem habitar em mim, vem habitar comigo. Você não tem ideia do que eu tenho para você. Aí tem hora que a gente vem, curte, ama, celebra, agradece. Aí tem hora que a gente foca no que a gente, aspas, está perdendo. Como se o pecado fosse perda. Como se deixar de pecar fosse perder alguma coisa. Aí a gente sai um pouquinho, a gente vende tudo, pega a herança, a gente desfaz, faz bobeira, desperdiça, é humilhado. E ele continua com a mão estendida e diz, vem, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Vem. Precisa de vergonha? Vem cá. Só vem, só me dá a mão então que eu te puxo. Estica a mão. Você estica a mão pra mim, é um sinal suficiente. Só abre a porta que eu termino de empurrar ela, mas a trancazinha tem que ser você. Eu preciso de um sinal seu.
A gente vai e volta, vai e volta. Deus ajude que a gente nunca mais vai, só fica ficado aqui, fica voltado. Mas o que essa música fala é, cara, como é que você pode me amar desse jeito? Mesmo sabendo que eu ia te negar, que eu ia ser ingrato, que eu ia meter o dedo na sua cara, que eu ia te culpar das coisas, que na primeira oportunidade eu ia fugir. E tu continua insistindo. Que amor é esse? É o amor que nada separa da gente. Só a gente. Só a gente. Não tem capeta nesse mundo. Não tem sedução nesse mundo capaz de nos separar do amor de Deus. Só eu. Só eu vou olhar para ele e dizer: não, obrigado. Valeu, mas eu vou passar. Essa música é extraordinária. Eu quero passar ela de novo com vocês. E a gente não vai avançar para 17, não. A gente vai, depois dessa música, a gente vai tomar ceia. Se você tiver os elementos aí, se não tiver, inventa, pega água que Deus transforma em vinho aí. Mas cria elementos aí onde você está e vamos participar da ceia. E a gente passa ela de novo e ao final a gente toma a Santa Ceia junto, tá bom? Ah, como Paulo diz, Paulo fala que cada um ao chegar à mesa deve analisar a si mesmo. Ah, não numa análise para ver se participa ou não da ceia, mas numa análise para eu faço parte do corpo ou eu não faço. E eu faço parte do corpo não é eu pequei ou não pequei. Tem mais de uma hora que eu pequei? Não, se tiver 24 horas sem pecar, pode. E se for 23? Não, 23 não pode? Não é isso que Paulo diz. Quando é que eu estou no corpo? Quando eu faço parte do corpo é quando eu não estou em pecado? Se for, Paulo não podia tomar ceia, pelo jeito. A julgar por Romanos capítulo 7, porque ele tinha consciência do pecado. Que estava sempre com ele e que ele estava fazendo o que ele não queria fazer. Então o próprio Paulo seria o primeiro a declinar e não tomar ceia. Mas ele diz, cada um sonda a si mesmo, analisa a si mesmo e assim come do pão e bebe do cálice. Essa análise começa que Paulo está fazendo em Romanos 7. Eu sou miserável sim, mas eu não me conformo em ser esse miserável. Eu sou dominado pelo pecado sim, mas eu não me conformo com isso. Eu quero ser como Jesus. Eu rejeito o pecado, eu odeio o pecado. Por mais que uma parte de mim o ame e o deseje. Mas o eu verdadeiro, o eu novo, o novo eu que sou, olha para Cristo e quer ser igual a Cristo. E aceito mais uma vez, pela milionésima vez, eu aceito esse Jesus na minha vida e peço para ele, vem morar em mim, vem habitar em mim. Vem me fazer mais parecido com você e menos parecido com essa porcaria que eu tenho sido. Aí nesse espírito a gente então toma a Santa Ceia ao final da música, tá bom? Depois que terminar a música, para a gente poder hoje a gente tomar junto, tá? Então eu vou passar a música mais uma vez, enquanto isso. Aliás, então eu vou passar. Daqui a pouco eu volto ela. Vai rolar uns 2 ou 3 minutos e eu vou voltar para o início, tá bom? Vai dar tempo aí, em 2, 3 minutinhos, de quem não tiver preparado aí, preparar algum elemento, tá certo? Então eu vou voltar para o início daqui uns 2 ou 3 minutos para dar tempo de meditar a música toda. E compartilhar aqui. Bem, me leva para casa. A casa é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus, né?
E o convite dele, de fato, é para que nós nos tornemos um, sejamos um. Um com Jesus, um com Deus e uns com os outros, né? Um minutinho. E Jesus justamente fala desse compartilhamento, dessa entrega do corpo dele. Ele diz: eu entreguei o meu corpo, e ele parte o pão, né? E dizendo: esse é o meu corpo. E ele diz: que eu parti por vocês. E entrega para os discípulos ali que estavam com ele, àquela mesa, à volta da mesa. E ele diz: e esse é o meu cálice, é o meu sangue, que é derramado por vocês. Ele diz: eu me dei por vocês, para que a gente pudesse ser um. Eu abri mão da minha vida, renunciei a mim mesmo. Inclusive, essa posição de Jesus de Filho único de Deus, ele renuncia a isso, abre mão disso, para que nós pudéssemos participar no corpo dele, tomar parte na vida dele e, consequentemente, nos tornarmos também filhos de Deus. E agora, então, Jesus passa da condição de filho único para filho primogênito, porque agora ele tem um monte de irmão. Ele tem um monte de irmão porque ele renunciou a essa posição de filho único, que poderia receber única e exclusivamente todo o bem de Deus. Ser o único destinatário de toda a bondade de Deus. Mas ele renuncia e diz: eu vou dividir isso com todo mundo que quiser. Isso é a igreja de Jesus, esse é o corpo de Jesus. É por isso que não há lugar para a falta de amor no corpo de Jesus, uns para com os outros. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela é sempre uma oração feita, a oração que Jesus ensinou, na primeira pessoa do plural. Não existe oração do Pai Nosso ensinada na primeira pessoa do singular. Mesmo que a oração ensinada por Jesus deveria acontecer em secreto. Ele diz: vai para o seu quarto, fecha a porta e em secreto ora assim: Pai Nosso, venha a nós, perdoa nós, livra nós. Porque no corpo de Cristo não existe lugar para singularidade, porque o único que era singular abriu mão, renunciou, compartilhou da sua singularidade para que nós pudéssemos viver como um corpo. E usufruirmos todo o bem de Deus, ele diz. Por isso eu não vou ensinar vocês, orem assim: Pai, me dá, tira dele e me dá. Pai meu que está no céu, olha para ele, olha para o que ele fez comigo e dá-lhe na cabeça dele, meu papai. Não, porque eu entreguei o meu corpo por todo mundo e o meu sangue por todo mundo. E o papel de vocês não é invocar o mal contra aquele que ainda não faz parte, ou ainda pelo menos não, você ainda não enxerga isso e de fato as atitudes dele ainda não evidenciam isso. O seu papel é compartilhar igualmente o seu corpo, a sua vida com essas pessoas e com esse gesto de amor. Testemunhar sobre o corpo, sobre a vida com Deus, sobre a imagem e semelhança de Deus. Testemunhar sobre a vida para que as pessoas queiram também esse tipo de vida e venham para experimentar dessa vida em corpo, dessa irmandade, dessa família que já está à disposição de todo mundo. Por isso Jesus disse: orem pelos amigos, pelos inimigos de vocês, por quem persegue vocês. Abençoai eles e não amaldiçoai. Porque eu morri por eles também, para começo de conversa. O meu desejo, Jesus disse e diz nessas orações aqui nos outros capítulos de João, meu desejo é que ninguém se perca, e você vai orar aqui
em detrimento do outro. Não. Vocês vão orar assim, nosso, a nós, para nós, conosco. Porque como a gente falou na semana passada e meditou, na igreja de Jesus não existe si mesmo, nem coletivizado, que é o nós mesmos, em detrimento deles. Nem o si mesmo coletivizado. Não existe panelinha na igreja de Jesus. E a gente sai da vontade de Deus e peca exatamente quando a gente pensa, sente, deseja, age, reage para com o próximo, independente de quem seja, diferente da inspiração do amor, de maneira que contraria o amor. Pecado é isso. Abortar é pecado? Adulterar é pecado hoje em dia? Homossexualidade é pecado? Uma mentirinha de leve é pecado? Uma mentira por uma boa causa? Como eu sei se é mesmo pecado ou não? É tão subjetivo o pecado? Não, o pecado não é subjetivo. Ele pode ser subjetivo no sentido de contrariar a vontade do sujeito Deus, sujeito Espírito Santo. Nesse sentido pode ser. Mas ele é bem objetivo. No sentido disso, reflete a vontade de Deus ou não? Está condizente com a inspiração do Espírito Santo, que supostamente habita a gente ou não? Se estiver de acordo, não é pecado. Mesmo que para muitos olhem e parece pecado como violar a lei do sábado. Mas se está de acordo com a vontade de Deus, está tudo ok. É vida. É santidade. E o contrário, tem muita coisa que, do ponto de vista do ser humano, no nosso julgamento, está tudo perfeito. Deus olha lá no coração, Deus sabe qual a inspiração que tinha dado, o que ele esperava que fosse feito, ou com que motivação foi feito, e é reprovado. E é pecado. Então, que as nossas atitudes para com o nosso próximo possam confirmar o nosso pertencimento no corpo de Cristo. Confirmar a gente como igreja, como membros de uma só família, da família de Cristo. E só tem um cabeça. Por isso, essa harmonia tem que acontecer. Não interessa o quanto eu errei ou você errou. Não interessa quais são as áreas. Não interessa se passou um pouco da metade ou muito da metade. Não é esse o caso. Paulo foca tanto no que ele quer, no que é o certo, que ele chega a dizer, eu só faço o que é errado. Essa expressão, eu só faço o que é errado, é bem própria de alguém que quer muito acertar. Ele está ressentido realmente de que só erra. De que não quer errar, aliás. Então é uma força de expressão, você realmente exagera. Claro que Paulo sabia que em alguma medida ele acertou e vinha acertando, e vinha crescendo e vinha evoluindo. Então, assim como Paulo, esquece o que passou hoje. A palavra de Deus diz, aqueles a quem perdoados os pecados ser-lhe-ão perdoados. Na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, estão perdoados os nossos pecados. Esquece o que ficou para trás. Abandona o erro para trás. Olha para frente. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para Jesus. Hoje, domingo. Vamos começar hoje, é o primeiro dia da semana. Recomeçar hoje. A gente recomeça de novo amanhã, a gente recomeça de novo na quarta, na terça, a gente recomeça de novo daqui uma hora. A gente se entrega de novo, se converte de novo. Mas sempre olhando para frente.
e dizendo, eu vou fazer a vontade de Deus. Tem um monte de coisa que não está de acordo. Mas eu não abro mão de fazer a vontade dele e de a vontade dele estar no centro da minha existência e nortear por completo a minha vida. Se não for assim, que ele me tire o ar que eu respiro, que a sua graça e misericórdia me alcance, mas não tem por que viver aqui, se não for realmente para estar no centro da sua vontade. Então, que o centro da vontade dele seja que eu viva só mais 5 minutos. Porque certamente não estaria no centro da vontade dele eu viver mais 50 anos, mas não testemunhar ou dando mau testemunho. Porque qualquer um que não testemunha dá mau testemunho. Não existe meio termo. Deus, nós participamos, Senhor Deus, pela tua graça, por essa graça, por graças a Jesus, esse graças a Jesus, em razão do qual não existe condenação contra nós. É que nós participamos agora desse momento. Esquecendo, Senhor Deus, porque se o Senhor, que foi a vítima, o ofendido, com os nossos pecados, já lançou no mar do esquecimento, já colocou sobre Jesus e já esmagou Jesus por causa dos nossos pecados, não é a gente que vai ficar remoendo eles. E a gente olha para o alvo, a gente olha para Cristo, para esse que se entregou por nós e dividiu a herança com a gente, o direito de herança com a gente. Chamou a gente para o patamar de filhos, quando a gente antes era apenas criatura e já era top. A gente rejeitou a condição de criatura e isso ainda dá um upgrade para a gente. Filho. Ajuda a gente a olhar para esse nosso irmão mais velho como referencial. E a nos aproximarmos. Sempre, sempre, sempre. Que quanto mais a gente se aproximar, que como Paulo, mais consciência do quão longe nós estamos, a gente tenha. No nome do Senhor Jesus. E é com essa consciência, Senhor, que nós comemos do pão agora e tomamos do cálice, como parte do teu corpo, pela tua graça, Jesus. A gente não sabe nada, Jesus. A gente não sabe nada. Revela-te a nós. Revela-te a nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então a gente não vai entrar, claro, nessa hora, né, no capítulo 17. E se alguém quiser aí compartilhar alguma coisa com a gente, falar alguma coisa, completar sobre hoje, sobre a semana passada ainda, que acabou também não dando tempo, né? Fiquem à vontade aí.